noite a todos, a paz de Cristo. Vocês sabiam que fé e fidelidade caminham juntos? Hoje a pregação vai falar sobre isso. Fique com seu espírito atento à palavra do Senhor. Amém? Boa noite a todos e a paz de Cristo. Queridos, a paz do Senhor Jesus, uma vez mais, boa noite. E nós estamos aqui mais uma vez, então, para falarmos da palavra de Deus. Amém? E é um privilégio muito grande, porque hoje nós queremos falar sobre fé, graças a Deus. Amém? Registro bíblico, né? Escrituras sagradas, profeta Abacuque, capítulo de número 3, versículo 17 em diante, diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira falhe e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas sejam exterminadas e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Amém? O registro de Abacuque, profeta Abacuque, é um pouco diferente dos demais registros dos profetas no Antigo Testamento. Esse momento aqui é o momento já final desse registro do profeta, que lembra quase que um salmo, como nós imaginamos que Abacuque, além de profeta, fosse um levita da casa do Senhor. E aqui então está na finalização do seu escrito, o último capítulo, é um registro de 3 capítulos, aqui o terceiro capítulo, já finalizando, e ele faz então esse comentário de grande fé e de grande contentamento com as coisas de Deus. Mas a verdade é que não começou dessa forma o registro. Abacuque, esse registro não há uma profecia para Israel, é um registro basicamente onde o profeta ele inicia comentários de lamentação em relação ao que está acontecendo com o povo de Deus naquele momento. Ele questiona o que está acontecendo, o porquê de estar acontecendo, porquê que o ímpio, né, aquele que não se baseia nas coisas de Deus, na justiça de Deus, o motivo pelo qual eles estavam indo bem, enquanto aquelas pessoas, né, o povo do Senhor, numa situação tão complicada, passando por várias dificuldades, injustiças, né? A justiça não era uma justiça plena, equilibrada, tudo era com base em desonestidades, e aqui o profeta então ele está questionando isso, ele está lamentando e cobrando a Deus uma posição do porquê disso, porquê que as coisas não estão acontecendo em prol, né, do povo de Deus. Tudo bem que ele diz que existem erros, existem dificuldades, as pessoas, né, o povo do Senhor falha, a questão das falhas, a questão do distanciamento, mas ele fala sobre o socorro de Deus, sobre a necessidade de Deus socorrer, e questiona muito as coisas de Deus. Mas isso com muito cuidado, com muito temor, o profeta ele toma esse cuidado. E aí Deus ele fala, dá uma posição, que é uma posição que nós precisamos também avaliar sempre, né? Válida para os dias de hoje, valeu para ontem, vale para hoje, vale para amanhã. E Deus ele começa a trazer a informação bem clara, que às vezes a distração em razão dos problemas faz com que as pessoas percam a consciência real do que está acontecendo. Abacuque, um homem
de equilíbrio, um homem que busca fazer as coisas com base na obediência àquilo que Deus cobra, aquilo que Deus solicita, as regras de Deus. Mas a verdade é que a maioria daquelas pessoas que deveriam ser povo de Deus por conta do tratado da promessa, né, de Deus para Abraão, Isaque e Israel, eles estavam vivendo como ímpios, estavam afastados da justiça de Deus, estavam vivendo como queriam e, ao final, queriam sempre que Deus se lembrasse da sua promessa. Mas o ser humano tem dessas coisas, queridos, e é isso que precisa nortear nossa consciência. As promessas de Deus, elas estão asseguradas sobre nossas vidas quando nós cumprimos a obediência para com Deus. Afinal de contas, Deus vinculou uma coisa a outra. Quando Deus fala e faz um pacto para Abraão, Isaque e Israel e para as suas gerações, e ele faz um tratado de bênção, de prosperidade, é claro que a expectativa do Senhor é que Abraão, que andou com Deus, ele fosse orientar também a sua geração e a geração vindoura, a futura, e as pessoas fossem educadas para cumprir com o manifesto da ordem do Senhor, o manifesto de cumprirem com as regras de Deus. O problema é que o ser humano, desde lá de trás, ele aprendeu que promessa é o seguinte: Deus prometeu e está tudo bem agir como se quer, desde que se acredite em Deus. Então, a base, o foco, ele não é esse. Veja que lá em Mateus, por exemplo, o Evangelho de Mateus, capítulo 12, e se eu não estou enganado, Marcos, capítulo 3, há um momento onde Jesus ele está pregando a palavra de Deus e alguém chega para ele e diz assim: olha, estão aí sua mãe e seus irmãos para falar contigo. E aí, até nessa atitude de dar a demonstração do exemplo das coisas de Deus, né, Jesus ele diz assim, para gerar reflexão: olha só, esses que estão aqui, né, quem são minha mãe e meus irmãos? Esses que estão aqui, né, são minha mãe e meus irmãos, porque eles estão comprometidos e ouvindo a palavra de Deus, tá certo? Então, quem são minha mãe e meus irmãos? São aqueles que fazem a vontade de Deus, aqueles que zelam pelas coisas de Deus. Então, comece, por exemplo, a entender nessa fase que Jesus, Deus, ele não tem essa coisa de nepotismo, né? Agradar em razão de um pacto de filiação, não. Ele tem o seguinte, que o esperado de Deus era que, como Abraão se voltou para Deus, foi chamado amigo de Deus, Deus faz uma promessa para a geração dele, mas na expectativa, é claro, que as orientações de Deus, não é? E essa aproximação de Abraão para com Deus, ela fosse cultivada, né? Através da educação de um pai para com os seus filhos, enfim, filhos para com os netos, né? Orientações de como é que Deus opera e como é que deve ser o comportamento de cada um para poder desfrutar de fato das coisas, das promessas de Deus. Eu já falei algumas vezes que não é só acreditar, não é só dizer que acredita em Deus, é preciso se comprometer em praticar, não é, as regras de Deus, e só se aprende as regras de Deus através das Escrituras Sagradas. Então é preciso exercitar o conhecimento, né? Observar, ler, aprender as regras do Senhor, para que a pessoa não fique achando que simplesmente vai acontecer porque eu acredito. Não. E Deus fala isso com Abacuque questiona, Deus fala: olha, o meu povo está como o ímpio, entendeu? Dizer que é povo e não viver como povo, não obedecer às regras, vai sofrer consequências. Então aqui o povo está sofrendo consequências. Aí Deus fala para o profeta: olha, esse hoje exército que traz perturbação para o povo, né? O povo
do Senhor, virá um outro grupo e vai desfazer esse grupo aí, esse grupo que está trazendo ameaça e está trazendo afronta. E aí o profeta ele diz, olha, mas não adianta, né? É igual ao nosso caso atual. Não adianta um problema acabar, vir outro problema. A gente quer a solução. Nós queremos que os nossos problemas, as nossas dificuldades, elas sejam resolvidas. Então, Deus ele praticamente deixa claro para o profeta o seguinte, olha só, faz o seu papel, porque não dá para você achar que você, a forma que você assumiu de agir comigo, né, o seu equilíbrio, a sua justiça, ela é a mesma justiça das demais pessoas. Ela não é. Agora, eu estou pronto a abençoar, e quando as pessoas se voltarem para mim de novo, eu tenho misericórdia, tenho prazer em abençoar e livrar do mal. Mas tem que ser assim. Então continua você aguardando. O profeta questionou bastante e se prontificou a aguardar uma resposta de Deus. Então Deus respondeu e disse para ele, olha só, eu estou no controle. Você precisa saber disso. Você precisa continuar obedecendo. Você precisa continuar em equilíbrio. Eu sou um Deus justo. Eu sou um Deus cumpridor, é claro, das minhas promessas. Não existem promessas que eu deixei de cumprir. O que você precisa, você, aleluia, é ficar firme na fé. Bendito é o nome do Senhor. Amém? E aí o profeta faz essa declaração aqui, que ainda que tudo esteja ruim, ele traz, né, ele absorve um entendimento mais contundente, ele diz, olha, ainda que então tudo dê errado, eu confiarei, eu esperarei, porque ele é Deus, ele pode todas as coisas, ele é que sabe de todas as coisas, então eu vou continuar aqui. Se todo mundo, né, resolver desistir, eu vou continuar praticando a justiça, porque vale a pena, através do meu comportamento, não é, com base nas coisas de Deus, que eu recebo de Deus. Não é só por eu dizer que sou, ou até por eu pertencer a alguma questão, não. É o meu comportamento que traz na minha vida a direção da luz do Senhor. Amém? Uma outra coisa que é bom que fique clara é que fé não é só acreditar, fé não é só ter crença. Fé é uma palavra que vem da sua origem etimológica de fidelidade. Então, para você ter fé, você tem que ser fiel a Deus. Não estou falando aqui de somente dízimo, oferta, não. Fé é você ter fidelidade, ou seja, você cumprir com as coisas de Deus, você obedecer a esse Deus Todo-Poderoso. Fazendo isso, você vai ver a glória de Deus na sua vida, Deus vai dar o escape, Deus vai te tirar de uma situação de dificuldade. Agora, não fazendo assim, não obedecendo, não deixando de fazer as coisas que estão contrárias à direção de Deus, não espere resultado, porque isso não acontece. Amém? Então, lembre-se, fé é fidelidade. Obedeça às regras, obedeça à orientação de Deus, sobretudo em um século onde hoje nós vivemos situações onde o que antes era errado, hoje parece que é certo, o que antes era certo, hoje querem fazer, né, descer goela abaixo como se fosse errado, mas não. O nosso norte são as Escrituras. Todos aqueles que refletiram em um determinado momento e reconstruíram as suas vidas com base nas Escrituras Sagradas foram bem-aventurados. Então, proceda dessa forma e Deus abençoe a sua vida no nome do Senhor Jesus. Pai querido e Pai amado, eu rogo por esta vida, nesse momento, este homem, esta mulher, esta criança, Senhor. Toma nas tuas mãos, dai discernimento, Pai querido, que possa ele e ela refletirem, Senhor, nas tuas coisas, ó Pai, porque
de fato, meu Senhor, não poderia ser de outra forma. Ora, nós estamos, aleluia, nesta terra para um aprendizado definitivo e espiritual. Que possamos, meu Senhor, deixar o sono de lado e a distração e nos voltarmos de fato e de verdade para as coisas de Deus, porque afinal de contas, a Tua palavra nos promete a felicidade através de um salmo espiritualmente inspirado, mas a felicidade do Senhor só vem sobre nossas vidas quando nós estamos de fato no Senhor e obedecemos às regras que são deles, manifestadas e orientadas através das Escrituras Sagradas. Abençoa essa vida, Senhor, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. A paz. Deus te abençoe.